Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica, falando aqui sobre a nomenclatura que a gente dá para os ácidos carboxílicos. Na verdade, nós temos aqui o nome de uma estrutura de um ácido carboxílico e queremos montar a sua estrutura. Para nos ajudar, eu coloquei aqui uma tabela de nomenclatura oficial da IUPAC para que nós possamos consultá-la e observar algumas coisas. É óbvio que essa tabela por si só não vai resolver a questão, você tem que saber interpretá-la, tá bom? Voltando aqui ao nosso exercício. Construa as cadeias dos ácidos. Aí no caso aqui a gente só tem um ácido, tá? Então construa a cadeia do ácido. O ácido 2-benzil, 3-isopropil, 3-hexenoico. Uma correção que eu vou fazer em relação a essa nomenclatura, essa questão é um pouco antiga. Na verdade é muito antiga. Então ela trouxe uma coisa que hoje em dia é incorreta. Esse número 3 ele não deve aparecer mais antes do nome da cadeia principal. Ele tem que estar dentro do nome mostrando o que ele está indicando. Olha só, a palavra X significa que você tem 6 carbonos. Aqui você não tem nada o que indicar. A palavra en significa que você tem uma dupla ligação. Então, esse 3 ele está indicando a posição dessa dupla ligação. Ela começa no carbono de número 3. Ah, professor, e esse oico não é da função orgânica? Sim, o oico é da função orgânica. Só que aqui, sempre que a gente começa com a palavra ácido e acaba com oico, a nossa função orgânica é a função ácido carboxílico. Ela contém o seguinte grupo funcional, C-O, OH. E esse grupo funcional ele não precisa ser localizado, você não precisa falar a posição dele, pois só por ser um ácido carboxílico a gente já sabe que ele está na posição 1. Sempre o grupo funcional vai estar na ponta da cadeia ou do lado mais próximo da ponta. Como no caso do ácido carboxílico ele sempre está na ponta, o carbono que você tem aqui da carboxila, que é o carbono desse grupo aqui, ele vai ser sempre o carbono de número 1. Então você não precisa fazer a localização dele, assim como você não faz em aldeídos e em outras funções orgânicas, que sempre estão na ponta, tá bom? Então o que você deveria fazer, né? O que deveria estar escrito nesse nome? Bom, eles deveriam colocar o nome da cadeia principal assim, X, aí tracinho para separar letra de número, tracinho para separar número de letra, em, e a terminação oico. Então esse 3 aqui, ele está localizando esse em. É assim que se escreve hoje em dia. Estou fazendo essa correção para que você não caia no erro de colocar esse número 3 antes do nome. Mas por que a questão está assim, professor? A questão é antiga e antigamente podia fazer desta forma. Hoje em dia a IUPAC não recomenda mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nome da nossa estrutura. Lembrando aí, fazendo essa correção, a gente sabe então que nós vamos ter esse grupo funcional, C-O, OH. Isso daqui aparece quando a gente tem um ácido carboxílico. Eu falei também que na nossa cadeia principal nós temos 6 carbonos. Então, eu vou dizer, esse é o meu primeiro carbono. Vou colocar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto carbono. As ligações que ocorrem entre eles são ligações de que tipo? Dupla, simples? Bom, eu sei que tem uma ligação do tipo dupla, porque está escrita a palavra em. Eu disse que tinha 6 carbonos porque está em a palavra X. Mas aonde você pode conferir isso? Na tabela de nomenclatura. Primeiro você vai observar o prefixo. O prefixo ele tem relação direta com o número de átomos de carbonos. A palavra X vem de 6 carbonos e por isso eu disse que na minha estrutura eu tenho 6 átomos de carbonos. A palavra em vem do fato da minha cadeia ser uma cadeia insaturada, ou seja, uma cadeia que faz uma dupla ligação. Professor, mas podia fazer duas? Sim, se estivesse escrito a palavra dien. E se eu tivesse duas duplas ligações, eu não teria apenas um localizador. Eu deveria ter 2 localizadores. Como assim? Bom, vou explicar para vocês. Aqui você tem o 3, ele está localizando uma dupla ligação. Se eu tivesse 2 duplas ligações, você teria, por exemplo, 3, 5 e depois a palavra de en, a terminação oico de ácido carboxílico. Ok,
Mas só essa parte diria, tem duas duplas. Uma está no carbono 3 e a outra está no carbono 5. Vocês estão entendendo? Basicamente seria isso que aconteceria se você tivesse duas insaturações. Agora, eu tenho uma insaturação, então eu uso a palavra en. Isso foi o meu prefixo mais o meu intermediário, deu hexen. Eu coloquei a localização 3 antes da palavra en. Então, hex 3en, como você viu lá em cima. A gente escreveu hex 3 para localizar o en. A terminação, né, que seria o nosso sufixo aqui, a gente só vai colocar a terminação do ácido carboxílico, que é a palavra oico. Então, 3-hexanoico. Essa parte do nome é a parte da minha cadeia principal. É só esse pedacinho aqui. O resto é tudo ramificação. A gente já vai olhar para essas ramificações. Mas primeiro, observe o seguinte. Esse é o carbono de número 1. Esse é o 2. Temos o 3, o 4, o carbono 5 e o carbono de número 6. No carbono 3, a gente disse que tem uma dupla ligação. Essa dupla está entre o carbono de número 3 e o carbono de número 4. Mas como o carbono de número 3 é o carbono de menor numeração entre o 3 e o 4, é nele que eu coloco a numeração. Eu numero no carbono 3 falando que a dupla está no 3, mas ela está entre o 3 e o 4. Sempre a dupla estará entre dois carbonos dentro de uma cadeia carbônica. Agora, para a gente não ficar muito confuso, eu vou apagar um pouquinho dessas coisas que eu coloquei aqui, para não ficar muito poluído, já que a gente vai começar a colocar aqui as nossas ramificações. Não esqueça a numeração: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou tirar a numeração daqui. Nas outras ligações carbono-carbono serão todas ligações do tipo simples, tá? Se ele só localizou uma dupla é porque o resto são todas simples. Agora, em relação às nossas ramificações, temos aqui a palavra ácido, é só para dizer que é um ácido carboxílico. Não escreve nada porque tem ácido carboxílico, tá? Ela só está dizendo que você vai ter isso daqui, assim como a terminação oico também só está falando sobre este grupo carboxila. Tudo bem? Agora a gente vai pensar nas ramificações. Ramificações acabam com a palavra il. Observe: 2, benzil. 3, isopropil. Termina com a palavra il, você já sabe. Tem ramificação aí, beleza? Em relação ao benzil, ele vem da estrutura do tolueno. O tolueno é esse cara aqui. É um benzeno, um anel aromático, ligado a um CH3. Só que isso aqui não é uma ramificação, tá? Esse cara aqui ele é chamado de tolueno. Esse é o nome usual dele. Ou metilbenzeno. Agora, quando você tirar um átomo de hidrogênio que você tem ali em cima, nesse CH3, ele vai ficar sendo CH e vai faltar uma ligação para esse carbono. Essa ligação ele vai fazer com a cadeia principal. E isso daqui, este grupo, onde você tem um carbono precisando fazer uma ligação com a cadeia principal, você vai chamar isso de benzil. Mas por que 2-benzil? Porque no carbono de número 2 da cadeia principal, que é esse aqui, o benzil estará ligado. Então você vai pegar essa estrutura e colocá-la ligada aqui. Então a gente vai ter um carbono com 2 hidrogênios, vou colocar aqui CH2, e aí você vai colocar o anel aromático aqui do benzil. Tudo bem? Você pode representar esse anel aromático dessa forma aqui, que significa que essas duplas ligações estão rodando. E elas ficam rodando sempre? Sim, sempre estão rodando, tá bom? Aí você tem duas formas de fazer essa representação. Bom, pessoal, então você já viu que o benzil veio do tolueno, certo? Agora a gente vai olhar sobre a outra ramificação que a gente tem, que é o isopropil. A palavra prop significa que você tem 3 carbonos. Isso você também pode ver aqui, ó, no seu prefixo. Sempre que você quiser saber o número de carbonos, você olha no prefixo. Só que antes da palavra prop, vem a palavra iso, que significa igual. E aí, il é terminação de ramificação. E eu sei que isso tudo aí está no carbono de número 3, que é esse carbono aqui. O que vai acontecer? Você vai ter um átomo de carbono e você vai colocar os outros 2 carbonos em posições onde eles formem uma simetria, eles formem uma ramificação que fique simétrica.
Olha só, eu coloco um CH3 para cada lado e coloco o hidrogênio aqui no meio. Se eu pegar essa estrutura e eu cortar ela ao meio, ela é simétrica. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Por isso a palavra iso. Prop, porque eu tenho 3 carbonos dentro da minha ramificação, e il é só a terminação de ramificação. Deu para entender? Se eu falasse só propil, você colocaria os carbonos assim, ó, CH2, aqui não pode, né? Mas assim, se eu tivesse só propil, você tem aqui uma cadeia principal, aí você colocaria CH2, CH2, CH3. Isso aqui, ó, prop porque tem 3 carbonos, il porque é uma ramificação, isso é um propil. Quando eu falo isopropil, você vai deixar de um jeito que você vai cortar ao meio a sua estrutura e dos dois lados tem a mesma coisa, tá? E essa é a forma do isopropil. Muita atenção nessa parte, tá? Saber o nome dessas ramificações é muito importante porque elas caem muito em prova, tá? A ramificação benzil, embora não seja das mais utilizadas, nas provas mais complexas eles tendem a utilizar essa ramificação também, tá? Benzil, fenil, isopropil, isobutil e etc. É bom vocês conhecerem. Bom, o resto da estrutura, a gente já terminou a parte mais complexa. A gente já colocou a nossa função orgânica. Na verdade, eu comecei por ela, porque é o carbono de número 1. Coloquei 6 carbonos na minha cadeia principal. A partir da cadeia principal, eu já sei a numeração da minha cadeia, né? Começa de 1 a 6. E aí eu fui numerando ela. Descobri que no carbono 3 eu tinha a minha insaturação, minha dupla ligação. No carbono 3 eu também tinha ligação com o meu grupo isopropil, isso está indicado aqui. No carbono 2 eu tenho uma ligação com o grupo 2-benzil. O resto da estrutura é só você colocar os hidrogênios necessários para que cada átomo de carbono esteja fazendo 4 ligações. Observem, esse carbono na ponta ele já fazia uma ligação, então faltam 3, as 3 são com hidrogênios. Esse fazia 2, faltam 2, coloquei 2 hidrogênios. Esse que já faz uma dupla e uma simples, só falta uma ligação, coloco um hidrogênio. Esse carbono já faz as 4, 2 aqui, uma aqui e outra aqui, são 4 ligações. Esse carbono está fazendo 3 ligações químicas, vocês podem vê-las 3 aí. A quarta vai ser com hidrogênio. E o carbono da carboxila já faz 1, 2, 3, 4. Lembrando que a dupla ligação você vai contar com 2 ligações químicas, tudo bem? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Fizemos passo a passo a resolução dessa questão para que você possa compreender como é que você monta uma estrutura grande, né, de um ácido carboxílico a partir de sua nomenclatura. Demorei? Demorei, mas eu espero que você tenha compreendido, espero que tenha aprendido passo a passo da resolução desta questão. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!